Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito entusiasmada. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos a essa aula exclusiva. Meu nome é Aida Ferreira e quero que vocês fiquem comigo até o final dessa aula, porque eu vou mostrar a vocês como vocês podem assumir o controle das suas vidas e mudar as suas histórias em 30 dias. Dê uma olhada nos depoimentos que vocês vão confiar que isso realmente é possível, que isso é verdade. Meu nome é Isabel, eu tenho 58 anos, eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu posso dizer que ter conhecido a Aida e as terapias integradas com que ela trabalha foi um divisor de águas na minha vida. Equilibrar as coisas ainda, pra mim, Débora tá sendo muito funcional e é por isso que eu tô indicando aqui, sem titubear, assim, a Aida, porque o trabalho que ela tá fazendo comigo, pra mim, tá super válido, tá? Fica a indicação. Meu nome é Vitória, eu tenho 70 anos e eu tô gostando muito e eu espero que vocês também gostem desse curso e seja feliz. Eu quero dar os parabéns a todos vocês que estão aqui, que escolheram estar aqui para mudar o destino que vocês achavam que já estava escrito, para mudar para uma vida melhor, uma vida dos sonhos. O que isso significa? É que você decidiu tomar as rédeas da sua vida. Você entendeu que você tem um grande potencial, que você não pode mais deixar esse potencial parado. Na maioria das vezes, temos muitas coisas disponíveis e não usufruímos disso. Nós não podemos mais aceitar isso. Eu quero dar os parabéns a todos que estão dando esse passo de chega, eu vou mudar a minha vida. Bom, então, deixa eu contar um pouco da minha história, minha trajetória, para vocês se entenderem como é que eu cheguei até aqui. Meu nome é Aida Ferreira, eu me formei em advocacia muito nova, eu tinha 21 anos, e sempre quis conhecer mais sobre a mente humana. Eu sempre quis associar as leis ao conhecimento humano, por que as coisas aconteciam. Inclusive, uma área que eu gostei muito de fazer foi a parte penal, porque eu estudava como se comportavam as pessoas que faziam os crimes, cometiam os crimes. E eu queria estudar sobre isso. Então, eu comecei a fazer cursos nas áreas. Eu fiz parapsicologia, PNL, eu estudei coach e fui cada vez mais me apaixonando pela mente humana e comecei a fazer tudo paralelo. Por exemplo, eu fiz MBA em meio ambiente e pós-graduação em Direito Ambiental, que são as áreas que eu amo também. E aí eu também fazia pós-graduação em Terapia Floral. Eu sou pós-graduada em Constelações Familiares. Eu gosto de estudar. Estudar para mim, autoconhecimento para mim é muito importante. Isso eu quero passar para vocês também. Nesses estudos eu comecei a conciliar o direito, a advocacia, com a terapia. Eu atendi em consultório e fui indo bem. Eu tenho mais ou menos uns 30 anos de prática nas duas áreas, né? E um dia meu ex-marido surge com a ideia de fechar tudo e montar uma empresa de reformas, porque ele era engenheiro, ele trabalhava embarcado, ficava 15 dias sem ter o que fazer, ele quis montar uma empresa. E eu não dava conta de tudo, então ele era só o engenheiro da empresa, mas quem administrava era eu. Eu larguei essa parte, continuei estudando, mas larguei esse trabalho. Acontece que há uns 5 anos atrás, esse casamento acaba. E aí foi um choque, assim, tipo, 3 décadas casada, 3 décadas sendo sócia dele em quase tudo. E eu me vejo completamente sem profissão, sem nada, porque não dava para continuar com essa empresa, né? Óbvio, a empresa foi fechada.
e eu fiquei com as contas para pagar. Eu fiquei com as contas do cartão, eu fiquei com o condomínio, com tudo. Eu fiquei com os cachorros, com os gatos, com a Vitória, que é uma amiga querida que mora comigo há mais de 20 anos. Eu fiquei comigo para me cuidar e o dinheiro não ia, não dava. Então eu falei, bom, eu vou atender como terapeuta agora, novamente. Mas eu queria era dar aula, eu queria ensinar o que eu tinha aprendido nesses 30 anos. Eu não queria só atender as pessoas, eu queria ensinar. Eu queria que as pessoas soubessem se cuidar, aprendessem a se cuidar. E eu, numa época de alta depressão, porque você imagina, é considerado, o luto de um divórcio é considerado um dos piores lutos que o ser humano pode viver. E foi um divórcio muito difícil, né? Então, eu estava naquela parte onde eu não podia me permitir ter depressão, né? Eu tinha que pular os estágios da depressão, do luto, eu tinha que trabalhar e eu quero mostrar isso a vocês, que a gente pode fazer, porque eu consegui. Eu já estava na meia idade também, eu tinha que recomeçar tudo mais uma vez, mais outra profissão. Então, eu comecei a dar aulas de terapia, principalmente de prosperidade, para que eu pudesse passar para as pessoas o que eu estava conseguindo fazer. Comecei a dar cursos presenciais, estava tudo indo bem, eu comecei a me reerguer, mas as dívidas eram altas, foram deixadas mais de 200 mil reais em dívidas na minha mão, para me pagar, e estava difícil. Piorou tudo com a pandemia. Com a pandemia acabaram os cursos presenciais, e eu não tinha montado nenhum curso online. Eu comecei a atender os clientes e comecei a estudar novamente, mais um pouco. Fui estudar, fazer os cursos do China Chique de palestras, que eu também amo. Eu fui fazendo, os cursos que foram aparecendo. E uma parte, eu tive uma sorte, na época que eu comecei a estudar hipnose, porque foi uma época ainda áurea no Brasil, que vinham as pessoas de fora dar os cursos. Então, eu comecei a estudar hipnose ericksoniana, que é uma área fascinante, e os 3 psicanalistas, os 3 que trabalharam com Erickson, que nessa época já tinha morrido, Erickson foi o precursor da hipnose moderna, por isso que a hipnose é ericksoniana. Ele faleceu, mas ele deixou o Zweig, o Rossi e o Paul Adler. Então eles vinham ao Brasil dar cursos e eu estudava muito. E o Paul Adler, hoje, nós temos a sorte dele estar morando no Brasil, em São Paulo. Então eu fiz mais e mais cursos. E agora, essa trajetória, finalmente eu posso conseguir dar cursos para vocês, para mostrar como vocês também podem fazer o que eu fiz. Superar dívidas, superar depressão, superar tudo que você precisa superar, porque a prosperidade existe sim. E é isso que eu vou ensinar hoje a vocês, com todo carinho. O que você pode esperar dessa aula de hoje? Coisas incríveis vão acontecer, embora essa seja uma aula introdutória. E você vai conseguir pegar o que eu quero dizer, porque quando você entrar em ação com o que eu vou ensinar, você vai poder chegar ao ponto onde você realmente deseja chegar. A sua autoconfiança vai aumentar, a sua prosperidade vai surgir na vida. E quando você começa a dar esses passos que você estava procrastinando em dar, você vai conseguir chegar ao objetivo. Com esse curso você vai tirar do papel projetos que você vinha procrastinando há muito tempo. Você vai perceber uma nova vontade de agir, que você antes não estava sentindo. Você estava apático, desanimado. Eu vou ensinar vocês agora a ter a consciência da abundância, porque muitas vezes a gente não tem essa consciência do que é abundância. A gente acha que a escassez é o estado natural, e não é assim, é o contrário. E aí eu te pergunto, aonde você está agora e aonde você quer chegar? Existem 4 etapas na nossa vida que vão nos ajudar. O estágio número 1 é aquela pessoa que está apática, desacreditava, ela fica depressiva, baixa estima, para baixo, realmente para baixo. O estágio número 2,
A pessoa procrastina mais do que ela realiza. Ela fala, vou fazer, vou acontecer, vive de promessas, mas ela não realiza as coisas necessárias. Ela não chega lá. O terceiro estágio é o estágio que a pessoa sobrevive com as coisas pequenas. E isso é muito incentivado pela sociedade. Porque quando a gente é criança, a gente tem sonhos. A criança sonha em ter várias coisas, mas quando a gente vai crescendo, a partir das experiências que vamos tendo, não decidimos nos tornar grande mais, avançar. As pessoas vão diminuindo para caber no sonho que dá para ter. Então, se eu sonhava ter uma casa grande na frente da praia e não dá, eu vou morar numa casinha pequena no subúrbio. Porque é isso que dá, é isso que cabe. Porque a minha realidade é essa, então eu tenho que me contentar com ela. O quarto estágio é onde você se expande, onde você realiza realmente os desejos que você tem na vida. Você aprendeu a dinâmica de realizar as coisas que você quer. Então, em qual desses estágios você está agora? Se você não está no estágio onde você pode realizar os seus sonhos, as suas metas, o que eu quero é ajudar você a expandir a sua consciência. E para isso, há métodos, há estudo, há técnicas. Técnicas comprovadas pela neurociência, pela medicina, pela física quântica. Coisas que vão realmente transformar sua vida. Elas são normais, mas como a gente muitas vezes não tem conhecimento disso, a gente não faz. Então, se você quer ser um realizador, você realmente tem que expandir a sua energia de realização. Você tem que entender os motivos pelos quais você não chegou aonde você queria. Você tem que entender sobre o que são crenças limitantes, sobre quais são os estágios que impedem a pessoa de sair da zona de estagnação. E aí você começa e chega lá. Em 30 dias você consegue. Você consegue se dedicar, querer, se jogar, lutar pelo que você quer. A prosperidade só vai chegar para você se você agir. Prosperidade e abundância não significa só você sair da dificuldade financeira. Prosperidade e abundância estão em todas as áreas da nossa vida. Na saúde, no amor. Você já pensou, por exemplo, você tem bastante dinheiro. Sua vida financeira vai muito bem, mas você trabalha muitas horas por dia e você não tem tempo para sua família. Você não tem tempo para cuidar da sua saúde. Então a prosperidade, ela tem que ter vários pilares para que a sua vida funcione de acordo com o que deve ser. Uma boa saúde, um bom relacionamento, uma boa conta financeira, digamos assim, uma boa qualidade de vida, com todo o dinheiro para você fazer o que você tem vontade. Nós somos prósperos quando podemos viver em plenitude, quando podemos viver em abundância. Eu vou ensinar vocês a destravarem sua prosperidade. E por que isso é importante? Porque às vezes você trabalha muito, você faz todo o necessário, você se dedica e não flui, você não sai do lugar. Não que você não deva trabalhar para conseguir chegar onde você quer, mas tudo tem que ter fluidez, tem que ter amor. Muitas vezes o que está errado não é que você tem que fazer mais do mesmo. Este é um equívoco que as pessoas cometem. O problema é que se você tiver um paradigma de escassez, você vai tentar fazer mais e mais e o resultado não vai surgir, porque você se julga uma pessoa escassa. Você já foi criado na sua mente com essa escassez. Quanto mais você vibra na falta, mais você tem pouca coisa. Quanto mais você se preocupa com as contas, que o dinheiro não chega até o final do mês, mais você está vibrando na escassez. É necessário
que aconteça uma mudança na sua vida sobre a maneira com que você está lidando, com o que você pensa. Mas você só vai efetuar essas mudanças quando você descobrir os motivos que levam você a pensar assim. Então, nós vamos falar sobre as crenças limitantes, por exemplo. Como é que você pensa sobre o dinheiro? O que você acha? Que o dinheiro é sujo? Que só fica rico quem herdou alguma coisa ou quem está roubando? Isso são crenças limitantes que são ensinadas a gente lá na nossa infância. São os comportamentos que a gente vai copiando dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos tutores. Então, como é o dinheiro para você? É difícil? É uma luta? É um sacrifício para conseguir? Dinheiro não dá em árvore? O que você pensa das pessoas que têm dinheiro? Você acha que eles são arrogantes, que eles são ladrões? O que você pensa das pessoas que realmente são ricas, prósperas? Há vários motivos que fazem com que as pessoas não prosperem. Um deles é focar demais no que você não tem e não no que você tem. Isso acontece porque o ser humano, ele gosta de desejar o que ele não tem. Vocês conhecem aquela história do quintal do vizinho, da grama do quintal do vizinho ser mais verde? Ou da raposa e das uvas? A raposa viu um cacho de uvas maravilhoso. Ela tentou pegar, mas ela não tinha altura. Ela pulava, tentou, com muito desejo de comer aquelas uvas. Aí ela desistiu. Aí ela falou, as uvas estavam verdes mesmo. E foi embora frustrada. O ser humano tem essa tendência. Ele foca no que ele não tem. Ele olha para o que ele não tem e não valoriza o que ele tem, para expandir aquilo. Então, uma das minhas propostas é que você comece a focar em coisas boas e não nas ruins. Em vez de você focar na televisão que diz que houve um crime na esquina da sua rua, coisas dramáticas que te deixam para baixo, foque no que tem de bom na sua vizinhança. Foque no que você pode fazer se você acordar de manhã um pouco mais cedo, dar uma caminhada, fazer uma meditação, em vez de ligar a televisão. Eu conheço pessoas que têm que sair para o trabalho às 6 da manhã, mas antes disso ela procura um canal de TV para ver notícias. Então ela sai de casa com aquelas desgraças que aconteceram na noite anterior, na manhã daquele dia. Em vez de ela focar, nossa, que bom! Estou saindo para trabalhar, estou saindo para ter um dia próspero e maravilhoso. Então, toda vez que você for escolher uma coisa, escolha o que te faz bem, o que vai ser melhor para você. E esse é um dos pontos para você reprogramar na sua mente, para que você consiga ver as coisas positivas. A nossa mente tem um mecanismo de focarmos nas coisas que estão chamando a atenção. Porque se a gente ficar focando, guardando tudo que acontece no dia a dia, o espaço para guardar aquilo é pequeno. Eu estou falando a grosso modo, tá? Mas quando você foca, por exemplo, quando uma mulher engravida, ela passa a ver milhares de mulheres grávidas na rua, porque o cérebro dela está voltado para a gravidez. Então é a mesma coisa, se você focar nas coisas ruins, você só vai ver as coisas ruins e você não consegue ver as coisas boas. Então seu cérebro não cria coisas boas. Comece a focar, escolher aquilo que você quer para a sua vida, porque isso vai fazer total diferença no seu processo de evolução. Os bloqueios emocionais também te impedem de prosperar. O seu cérebro é como uma engrenagem. Ele não quer que você gaste energia à toa. Ele precisa manter a energia elevada. Então, a sua vida é dividida em várias áreas. Você tem que funcionar em todas elas. Mas como você tem bloqueios emocionais, você não funciona em todas as áreas. Então, a gente precisa identificar quais são os seus bloqueios emocionais para trabalhar com eles. Como é que a gente trabalha esses bloqueios? Usando métodos que
que vão acessar o seu inconsciente para liberar esse bloqueio, para reprogramar você, para que você não ter mais esse problema acontecendo na sua vida. Então, a maior parte das coisas que acontecem no seu cérebro são inconscientes. Você não sabe de onde vem esse bloqueio. Por exemplo, um bloqueio muito comum, que é o de escassez, ele é criado lá na tua infância. Então, você foi criado achando que é escasso. Você criou um bloqueio e nada vai tirar isso de você, a não ser que você trabalhe com o seu inconsciente, que é lá que está instalado esse bloqueio. Inconscientemente, você fala, eu não quero ser escasso. É claro que você quer ter as coisas. Então, deixa eu dar uma pausa para que vocês entendam o que é mente consciente e o que é mente inconsciente. Esse foi um conceito criado por Freud. Ele definiu a mente como consciente, inconsciente ou subconsciente. Então, a gente percebe que a mente consciente é coordenada pelos nossos pensamentos, pelos nossos conhecimentos, pelas tomadas de decisão. Enquanto a mente inconsciente nos coloca em contato com a nossa intuição, mantendo o equilíbrio das nossas emoções. A criança, até mais ou menos 6 ou 7 anos de idade, ela só possui o inconsciente. O que significa isso? Que ela não vai racionalizar o que ela está vendo, ouvindo. Ela entende como verdade o que os pais, o que os tutores, os mentores ensinam a ela. Então, toda essa verdade, ela vai levar para a mente consciente quando ela criar isso. E vai levar para a vida adulta. Então, se ela aprender tudo sobre escassez, que dinheiro não dá em árvore, que pobre não vai para o céu, se ela entender tudo isso, ela vai crescer com esses bloqueios. Ela não vai saber que isso não vem dela. Ela não assume o controle da vida dela. Ela precisa assumir esse controle para mudar a forma de lidar com esses fantasmas que aprisionam seu potencial, as suas emoções, a sua capacidade de assumir o controle. Às vezes, ela nem acha que é capaz de ter a capacidade de assumir o controle da sua vida. A gente vai criando crenças limitantes. A gente vai criando autossabotagem. Porque a negatividade, a pessoa nem acha que é capaz de assumir o controle da vida. A gente vai criando essas crenças limitantes, a gente vai criando essas autossabotagens, porque a negatividade que a gente carrega, as emoções, as crenças que foram aprendidas na infância, esses pensamentos negativos, eles vão criar a nossa realidade. Eles vão criar esse ciclo de autossabotagem. Há vários mecanismos que funcionam dessa maneira, que vocês têm que descobrir quais são. Porque se você não tem autoconhecimento sobre si mesmo, sobre as verdades, sobre o cérebro, sobre a mente, você não sabe que existem. Então, você repete comportamentos que não são seus. Vai chegar ao ponto que você pensa que gosta de uma coisa que você nem gosta. Chega ao ponto de você achar que é normal viver de salário mínimo, se aposentar, trabalhar um monte de anos da sua vida, quando se aposentar, ficar sentado vendo televisão. Porque você acha que isso é normal. Porque isso foi ensinado a você. E aí eu estou falando de mecanismos que sabotam inconscientemente, que fazem com que você não se comprometa com você mesmo, que você fique estagnado. Isso vai criar o quê? Problemas de autoestima. Quando você não conseguiu realizar as coisas que você queria, você se julga incapaz e a sua estima vai cada vez mais ficando mais baixa. Você vai ter cada vez mais sentimentos negativos com relação a si mesmo. E às vezes você não vai colocar em prática o que você sabe ser bom para a sua vida. Eu vou usar mecanismos
que vão lhe ensinar a gerar comprometimento, para que você possa aproveitar o curso que eu vou dar a você, independentemente do conteúdo negativo que você vem guardando no seu interior. Então, quando a gente consegue acessar a nossa mente inconsciente, uma das coisas que a gente faz é aumentar nossa autoestima, nos livrarmos das nossas crenças limitantes. Na verdade, o que é uma crença limitante? É um pensamento ou uma opinião negativa que foi gerada em algum momento na sua vida. Como eu disse, lá na infância. E ela vai permanecer como verdade por muito tempo. Ela vai se transformar até mesmo num traço da sua personalidade. Por isso, é necessário, é essencial entender o que é uma crença limitante, para que a gente não se deixe intimidar pelas ideias que vão nos afastar das nossas metas. Quando a gente nasce, a gente é essa folha em branco. E ao longo da vida, a gente vai crescendo, se relacionando com outras pessoas, vamos escrevendo nessa folha uma boa parte daquilo que somos, mas tanto para o bem quanto para o mal. Você pode incluir a crença limitante nesse caminho das opiniões que vão formar as trajetórias da nossa vida, que vão permanecer no nosso inconsciente, que podem nos impedir de ir adiante, de conquistar nossos sonhos. Eu vou explicar a vocês, na próxima oportunidade, num curso que eu estou lançando, o que é crença limitante, quais são as crenças, como é que a gente pode entender melhor esse assunto. Mas por enquanto, eu torno a repetir, a crença limitante é uma interpretação que você aceita como uma verdade absoluta, mesmo que não seja. E as crenças limitantes são preocupantes quando passam a atrapalhar a vivência da gente. Como a gente aceita como verdade o que não é, e quando você pensa que não pode modificar isso. Então, nós temos crenças limitantes hereditárias, sociais, pessoais, religiosas. Como elas nos afetam, eu vou explicar, porque aqui nosso espaço é pouco. Mas como é que a gente pode eliminar essas crenças? Temos que identificá-las, listá-las, entender o que é seu e o que não é, e aí vamos solucionar isso na nossa mente inconsciente. Depois que a gente identificou. Eu vou dar uns exemplos a vocês de crença limitante. Não tenho dinheiro para nada, não tenho tempo para nada, não sou boa o suficiente, não consigo aprender isso, não consigo me organizar, nunca vou conseguir. Outro assunto que se tem muito falado hoje em dia é a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É um termo que foi criado para falar sobre as ações que as pessoas têm, que vão além do medo do fracasso. A pessoa acha que nunca está bom o trabalho, nunca vai dar certo esse trabalho, nunca vai ter valor suficiente. A pessoa se diminui, então ela não executa, porque esse medo mina a confiança da pessoa. Ela tem medo do fracasso na carreira. Como é que ela vai conseguir ser próspera então? Se ela tem medo de errar em tudo. A gente pode transformar o medo do fracasso. A gente tem que se arriscar mais, ter novas ideias, novas possibilidades, aprender a lidar com as dificuldades, com a sensação de fracasso. A gente tem que ter uma vida equilibrada. O que eu falei novamente lá atrás, nós temos os pilares da prosperidade. Crescimento pessoal, trabalho, carreira, mas há também o ponto que fala do corpo, da alma, da mente. Tudo tem que estar em equilíbrio. Quando a gente lida bem com os fatores que levam ao fracasso, quando a gente conhece nossos pontos negativos e positivos, nós vamos traçar as ações para melhorar. A gente tem que enxergar os erros como aprendizado.
Vários milionários famosos, muito conhecidos, eles já caíram várias vezes, mas para eles é tão fácil ganhar o dinheiro que eles podem falir e eles vão reconstruir tudo de novo, porque eles não têm medo do fracasso. Eles aprenderam a forma de ganhar dinheiro, de ser prósperos. Isso é que eu vou ensinar vocês. Um outro impedimento da prosperidade, a baixa estima, eu quero explicar o que é. A baixa estima é a imagem que você tem de si mesmo, sendo orientada de modo inconsciente, levando as suas atitudes. Então, se você tem uma imagem ruim, as suas atitudes vão ser orientadas para uma maneira ruim de agir. Para que você melhore o rumo da sua existência, você tem que assumir responsabilidades pelo conteúdo da sua autoimagem, pelo seu amor próprio. Você tem que tomar providências para que sua autoestima seja profunda e verdadeira. A gente precisa definir com autonomia quem somos. Precisamos conhecer e ouvir a nossa natureza interna. Novamente, voltando lá na infância, temos que desafiar aquelas instituições artificiais que nós aprendemos. Aquilo que a gente aprendeu errado a respeito de nós mesmos. Quem nunca ouviu dizer, você não presta para nada, você não sabe fazer as coisas direito, seu irmão é muito mais inteligente que você. Então a nossa meta é construir a nossa individualidade, aumentar a nossa estima. Quando a gente vai trilhando o caminho do autoconhecimento, a gente vai gradualmente organizando tudo o que precisamos para conseguir as nossas metas, para conseguir alcançar as nossas metas elevadas. Então, o autoconhecimento é a capacidade de se conhecer intimamente. E aí, quando você se conhece intimamente, você conhece a proteger e controlar seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes. Sem saber de fato quem você é, do que você gosta, o que você quer para a sua vida, fica difícil você sair da zona de conforto, traçar e realizar as suas metas. Eu vou ensinar vocês a realmente descobrirem o que vocês querem. Quais são suas metas? Percebam, nós somos seres 100% visuais. A imagem que chega ao nosso cérebro é captada apenas em 5% no nosso racional. Os outros 95% estão no nosso inconsciente. Então, como a gente se vê, é como a gente vai agir. A nível inconsciente isso acontece. Se você vê com uma imagem negativa, você vai gerar sentimentos que vão afetar diretamente o seu dia a dia. Se você tem uma autoimagem negativa de você, você vai ativar sentimentos ruins contra você. Você vai cultivar sentimentos ruins. E no final, você vai tomar ações e atitudes sem pensar que está se prejudicando. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta muito poderosa para alavancar a sua vida, a sua prosperidade. E eu te pergunto, qual a imagem que você tem de si mesmo? Como você se vê? Se você tem uma elevada autoestima profissional, você vai estar sempre disposto a encarar novos desafios, porque você vai acreditar que é capaz. Algumas pessoas possuem uma formação excelente, acadêmica, técnica, mas não acreditam no seu potencial. Se você tem autoestima profissional, você vai se valorizar. Você não vai esperar pelo reconhecimento dos outros. Você não vai se auto-sabotar. Quando você tem uma autoestima elevada, você reconhece as suas habilidades, valoriza seu potencial, confia em si mesmo. Essas maneiras que eu estou citando aqui são as coisas que você precisa para alcançar a prosperidade. Então a gente tem que reprogramar as suas crenças limitantes. A gente tem que ensinar a você a não se auto-sabotar. Isso é feito como? Reprogramando a mente.
eu vou falar das técnicas que podemos usar para reprogramar a nossa mente. Durante muito tempo, eu fiz muitos cursos sobre prosperidade, sobre empoderamento, sobre autoestima. A minha vida não mudava, eu não andava para frente. Parecia que eu estava patinando, eu não saía do lugar. O que eu estava fazendo de errado? Eu fazia tudo certinho, eu seguia cada passo. O problema é exatamente o que eu falei, é o consciente e o inconsciente. A nível consciente, você pode aprender muita coisa, mas você pode aprender técnicas até muito efetivas de fazer com que as coisas possam mudar. Mas o seu inconsciente, ele não foi alcançado. É lá que a gente pode reprogramar, é lá que a gente pode fazer as mudanças. Aí, o que aconteceu? Como eu sou hipnoterapeuta, eu sou formada em PNL, constelações, Theta Healing, eu peguei todas essas práticas que trabalham com o inconsciente e criei um método. Eu vi o que estava errado, porque eu só aprendi os motivos que faziam com que eu não prosperasse, mas eu não sabia como mudar isso. Porque a grande dificuldade, às vezes uma pessoa que tem uma dependência, a grande dificuldade dela se livrar disso é que a nível consciente ela sabe que está errado ser dependente, mas o inconsciente dela não foi atingido, ele foi bloqueado. Então, ele não vai agir. Com essas técnicas, eu falei, bom, eu monto agora uma técnica minha, já que eu tenho mais de 30 anos de experiência com terapias, eu monto uma técnica onde eu vou lá no inconsciente da pessoa e posso reprogramar isso. Eu posso mostrar para o inconsciente dela o que ela precisa. Eu posso tirar os bloqueios, eu posso construir a autoestima dela. Então, aí eu consegui os resultados. Aí eu consegui os alunos que tiveram resultado, clientes. A vida das pessoas foram transformadas através desse trabalho, de uma maneira rápida. Por isso é que eu falo, em 30 dias eu consigo fazer, você consegue fazer essa transformação. Então, até agora, gente, é o máximo que eu posso dar de material, de conteúdo para vocês, de entregar conteúdo para vocês em apenas uma aula. Então, se você quiser dar um passo além nessa sua jornada, eu tenho uma oferta para te fazer. Para você que ficou até o final, eu tenho uma mega surpresa. Uma surpresa que vai fazer você assumir o controle da sua vida, de mudar a sua história de uma vez por todas em 30 dias. Hoje, nós vamos abrir a inscrição para o meu curso, para o método Permita-se Ser Próspero. Esse curso vai durar 30 dias, toda semana você vai ter um novo conteúdo na área de membros e uma prática onde eu junto todas as práticas com que eu trabalho. Você vai poder ouvir dormindo, ouvir durante o dia, quantas vezes você quiser. Você vai ouvir aquela semana toda. Na outra semana, outra aula, outra prática. Isso é realmente um curso especial que já mudou a vida de muita gente. Você vai ter alguns bônus, você vai ter acesso à área de membros, benefícios, vantagens, garantias, tudo isso vai estar no link que vai ser postado aqui embaixo, onde você pode fazer sua inscrição. E como eu prometi, a surpresa é que para quem ficou até o final dessa aula, o curso de R$ 997 está saindo por apenas R$ 497, ou em 12 vezes de R$ 41 no cartão. Você vai receber também uma mentoria minha, gratuita, para tirar todas as dúvidas ao vivo, online. O que isso vai trazer para você? Isso traz para você a realização dos seus sonhos, das suas metas,
porque eu vou explicar todas as causas possíveis que impedem uma pessoa de ser próspera em todas as áreas da vida: emocional, saúde, prosperidade financeira. E eu vou usar práticas para curar isso. Você vai tratar essas causas. Nós vamos reprogramar tudo o que você fez que não era o que era para ser feito. Eu vou te ensinar a fazer o correto. Eu vou ensinar o que foi feito de errado e a gente vai corrigir isso através da reprogramação, através da prática. Você vai poder ouvir todos os dias. Isso vai estar com você. O objetivo final desse curso, Permita-se Ser Próspero, é fazer com que você atinja as metas a que se propôs, a que realmente você obtenha prosperidade na sua vida, que você realize seus sonhos. Qual a viagem que você quer fazer? Qual é a casa que você quer comprar? Você não vai mais sentir o vazio de não poder ter nada porque você se dedicou a vida inteira aos outros e não a si mesmo. Você vai poder conseguir o carro dos sonhos, a viagem dos sonhos, a casa dos sonhos. E eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui hoje, pelo interesse que vocês demonstraram. Eu reitero que os benefícios são bem diferenciados dos cursos que andam por aí. Eu convido vocês a se inscreverem no programa. O link está aqui embaixo. E vocês vão parar de perder tempo. Essa oferta é por tempo limitado. Os 5 primeiros que se inscreverem vão ter uma consulta comigo online, além da mentoria que eu vou dar para todos do curso. Os 5 primeiros vão receber uma consulta gratuita comigo online. Eu também vou estar distribuindo como bônus os meus 2 e-books. Vocês vão ter a senha exclusiva para a área de membros. Vamos ter um grupo de WhatsApp, onde eu vou estar tirando todas as dúvidas e colocando material para vocês extras. E por aí vai. São várias vantagens. Permita-se ser próspero. Até lá.